nova força política que se apresenta ao ato eleitoral autárquico em Vila Nova de Famalicão. Trata-se da Iniciativa Liberal, um novo partido, um partido que no plano nacional também é recente e que agora dá os primeiros passos em Vila Nova de Famalicão. Tem um candidato que é José Bilhoto, que é médico, um médico de Vila Nova de Famalicão, embora esteja a exercer no Porto atualmente. José Bilhoto, a primeira questão é sacramental. Porque é que decidiu aceitar este desafio da Iniciativa Liberal de ser candidato à presidência da Câmara Municipal? Isso é uma questão importante e muito pertinente. Eu durante, mais ou menos desde 2010, um pouco antes da crise que tivemos, em que foi preciso chamar a Troika, comecei a ter uma certa participação a nível da opinião, sobretudo no Facebook, em que o meu Facebook usei-o sempre para expressar a minha opinião política, porque achava que o país não estava a seguir um bom caminho. Isto em 2010, que foi mais ou menos quando também fui convidado e comecei a trabalhar em Espanha. E achava que as pessoas tinham que saber o que é que se estava a passar no país e o que é que ia acontecer. Infelizmente aconteceu aquilo que nós todos já prevíamos. Aliás, desde 2008 era previsível que o país tivesse aqueles problemas que veio a ter, com a chamada da Troika e depois com toda aquela austeridade e aquelas dificuldades por que todos passamos. E tenho tido essa intervenção e tenho exposto a minha opinião, como aliás é público. E foi a partir daí que me convidaram e que me lançaram este desafio. Eu fui até apoiante do atual executivo camarário, quando nas últimas eleições estava do lado deles e achei que poderiam fazer um bom trabalho. Infelizmente, como sou uma pessoa que vai acompanhando as coisas à medida que elas vão acontecendo e às vezes também vou tentando antecipar um pouco o que se vai passando, a dada altura comecei a perceber que a Câmara estava muito fechada em si mesmo. As pessoas, no fundo, deixaram, não vou dizer que tenham deixado por completo, mas de certa forma, de trabalhar para a população e começaram a trabalhar sobre si mesmos. São as mesmas pessoas, os mesmos vereadores, são pessoas que já estão lá há muito tempo. Nós tivemos um período que também foi muito duradouro, que foi o período da gestão socialista do Dr. Agostinho Fernandes, e que no final também já sentíamos uma certa exaustão. As obras eram feitas pelos mesmos, não havia inovação. Um parque, como por exemplo foi o Parque de Sinsães, que foi projetado para ter uma determinada área, depois viu aquela área amputada em quase metade. Depois tivemos também, foi preciso fazer a biblioteca, a Casa das Artes, acabou por ser tudo metido lá, e o parque, que seria o Parque da Cidade, passou a ser um parque mais pequenino. E foi com muito agrado e com muita satisfação que vi a eleição do arquiteto Armindo Costa, e acho que a cidade aí teve um boom muito grande. Houve muita obra que foi feita, mas obra que foi útil para as pessoas. Foram estradas novas, estradas remodeladas, passeios, coisa que também fazia muita falta. O próprio Parque da Cidade acho que foi uma obra muito, muito importante. Nós, em conversa com amigos de outras cidades, do Porto, Guimarães, Braga, Barcelos, Viana, as pessoas sabem, conhecem Famalicão pelo Parque da Cidade, que é uma coisa extraordinária. Mas, entretanto, o arquiteto Armindo Costa terminou os seus mandatos, houve uma mudança, e essa mudança acho que tem paulatinamente vindo a esmorecer. E já não está, a Câmara creio que já não está a responder às necessidades das pessoas. Portanto, foi esse chamamento que o trouxe. Mas como é que recebeu o convite? Ficou surpreendido e já agora só podia ter sido candidato pela Iniciativa Liberal? O chamamento, pronto, o convite surpreendeu-me de facto, porque eu tenho uma vida profissional bastante ocupada e
e faço aquilo que gosto, não é? E não estava a contar que alguém me dissesse que poderia ser candidato e que não é algo que estivesse nos meus horizontes. E eu próprio me interrogo às vezes, será que, porque no fundo estamos-nos a propor a candidato à Câmara Municipal, não é? É uma proposta é um pouco até arrogante da minha parte, porque estou a dizer que sou capaz de ser Presidente da Câmara. Tenho alguma experiência profissional, já trabalho há 25 anos, sou médico, tenho também o meu trabalho a nível de empresas e acho que tenho essas competências para poder ser Presidente da Câmara. Acha que foi essa exposição pública que começou a manifestar a partir de 2010 no Facebook que lhe deu essa visibilidade e que fez a Iniciativa Liberal a olhar para o José Abelhoto? Eu acho que sim. Eu partilho muitas das opiniões da Iniciativa Liberal, mas isto das opiniões políticas não são exclusivas de um único partido. Não há um único partido com ideias liberais. Há partidos mais conservadores, há partidos posicionados um pouco mais à esquerda com ideias mais socialistas, não é? E até há partidos comunistas. Em todos eles há coisas boas e há coisas más. Coisas que eu acho que são úteis para a sociedade e outras que não têm utilidade, não é? Nós vemos estes últimos 25 anos que foram praticamente sempre ocupados pela governação socialista, não é? Desde o António Guterres, passando pelo José Sócrates e agora com o António Costa. E o que vemos é uma estagnação. Nós tivemos nos últimos 25 anos um crescimento económico anual de 1%, 1, qualquer coisa. São crescimentos muito, muito baixos. Isto para as pessoas terem uma ideia, nós no final da década de 60, início da década de 70, estávamos a crescer a 7,5% ao ano, ou seja, num ano crescíamos o que agora não crescemos em 5 anos. É muito preocupante. Portugal está-se a tornar um dos países mais pobres da União Europeia. Nós estamos a progredir, mas tão lentamente que nunca mais vamos alcançar os países mais avançados, como é o caso da Alemanha, da França, os países nórdicos. Cada vez estamos a ficar mais para trás. E eu acho que isso é muito triste e que tem consequências muito graves. Tem consequências não só económicas, mas também sociais. Nós estamos outra vez a assistir a uma onda de imigração. Eu conheço pessoas que este ano já saíram do país e não são poucas. E isso deixa-me muito preocupado. O caminho, estas tais ideias de que o Estado deve mandar nas nossas vidas e deve comandar as nossas vidas, esta pressão fiscal que temos sofrido, e não só fiscal, nós também estamos a ser muito pressionados, e também é um assunto que não diz só respeito ao país, mas também diz respeito ao município. Nós estamos a ser muito pressionados com multas, com taxas, com taxinhas, há uma carga fiscal que é exagerada, mas também temos uma pressão muito grande em termos de multas e de taxas municipais e multas. Isto para as pessoas terem uma ideia, que às vezes as pessoas não têm bem essa ideia. Ainda há 2 dias foi notícia que, apesar do trânsito rodoviário ter diminuído quase mais de 35%, uma diminuição muito grande com a pandemia, a arrecadação com as multas aumentou 20%. Isto é assustador. Há uma diminuição de viaturas na estrada muito, muito significativa e, mesmo assim, um aumento de 20%. É 1/5 de aumento. É brutal. E estamos a viver isso. O José Abelhoto está aqui a fazer um traço no âmbito nacional e agora trouxe também a questão dos impostos também para o plano local. Aliás, é um dos seus slogans, menos impostos. Exatamente. É um dos seus slogans. Mas ainda falando só um bocadinho do José Abelhoto, e como há pouco referiu a sua experiência profissional, e até porque já viajou, já passou por vários locais, essa experiência é importante para aquilo que pode ser o exercício autárquico? Eu acho que é muito importante. Não vou falar de mim em particular. Vamos falar das pessoas. De quem se proponha.
a experiência profissional fora de um cargo político é muito importante, porque as pessoas, às vezes, e é uma das críticas que eu faço, as pessoas estão durante demasiado tempo num determinado lugar e perdem um pouco a noção da realidade, de como é que o povo vive. E quando eu digo povo, sou eu, é a pessoa que está a ver a nossa entrevista, somos todos nós somos o povo. E as pessoas que estão a mandar no país e nas autarquias, porque há um fio de condutor que é quase igual em todo o país. Perdem a noção de como é que vive o povo, como é que nós vivemos, como é que o Rui Lima, como é que nós vivemos. As pessoas não têm essa noção. E é muito importante que sejam pessoas que estão na sociedade civil a virem para a política. Aliás, é uma coisa muito interessante. Eu não sabia, até ter tido este contacto com a Iniciativa Liberal, mas o partido não tem uma juventude partidária, precisamente para evitar que as pessoas façam carreira no partido ou venham a fazer carreira no partido, porque nesta fase é um partido que está a crescer bastante, mas evita que as pessoas tenham essa perspectiva de fazer carreira no partido e seguir a sua vida profissional do partido. Nós estamos a ver situações a nível do país em que apenas pessoas com um determinado cartão partidário têm cargos públicos e cargos na administração pública, e isso é muito preocupante, porque nós... olha, vou-lhe dar um exemplo aqui de Famalicão. Tivemos reuniões com a ACES, que é responsável pelo nosso centro de saúde. Tivemos também reuniões com a administração do Hospital de Famalicão. E da Ribadavia também? Sim, mas estou a falar da parte pública. Okay. E essas administrações são pessoas ligadas ao Partido Socialista. Pronto, não estou aqui a pôr em causa, porque são pessoas muito simpáticas e acredito que são muito competentes. Mas o critério parece que é, ou das duas uma, então não há pessoas competentes noutros partidos, não é? Mas isto acontece a nível das chefias intermédias, e todo o sistema está a ser muito politizado. E isto é muito preocupante. Zé Velhoto, como é que classifica o desenvolvimento de Famalicão? Já há pouco assinalou que Famalicão teve aquele período socialista, com Agostinho Fernandes, depois conheceu um desenvolvimento com Armindo Costa e entendeu, penso eu, que após Armindo Costa houve como que um fechar a Câmara sobre si própria. Como é que vê o desenvolvimento da cidade? Não lhe reconhece esse desenvolvimento nestes últimos anos? O que eu acho, a cidade tem-se desenvolvido. Mal feito fora se tal não tivesse acontecido. Agora, a minha preocupação é que nós podíamos estar melhor. E eu acho que as pessoas, o povo de Famalicão é um povo muito trabalhador. Também temos muita gente empreendedora. E acho que as coisas podiam estar melhor. Eu vou dar, por exemplo, só um exemplo muito simples. Em 2015, o orçamento camarário era de 67 milhões de euros. Em 2021, orçamentados 133 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. As pessoas notam que a cidade esteja a gastar o dobro que gastava em 2015. A cidade, quando digo cidade, falo no município. É evidente para as pessoas isso. Nota-se que haja no Conselho de Vila Nova de Famalicão tantas coisas que justifiquem que se gaste o dobro do que se gastava há meia dúzia de anos atrás. A questão que eu coloco, e que coloquei a mim próprio, é aquela questão que eu coloco também às pessoas. As pessoas têm, como sabem, o orçamento da Câmara é pago com os nossos impostos. No fundo, é pago com o nosso trabalho. Embora haja algumas transferências que vêm da União Europeia com os fundos comunitários. Mas, como somos nós que pagamos, também temos que ter um sentido crítico e uma opinião em relação à forma como é feita essa despesa. É a primeira vez que a Iniciativa Liberal se apresenta aqui a eleições autárquicas em Famalicão. Quais são as suas expectativas?
Isso foi uma pergunta que em tempos me fizeram, o que é que seria um bom resultado? Um bom resultado, podia ser feito dessa forma. Um bom resultado era ganharmos a Câmara, mas sabemos que temos um caminho muito longo a percorrer, temos muito trabalho, estamos num partido que é um partido que não está institucionalizado, que é pouco conhecido, mas que paulatinamente tem vindo a receber novos apoios e estamos em crescimento. Agora, aquilo que vai acontecer vai depender das pessoas. Digamos que o nosso trabalho é no sentido de explicar às pessoas e de tentar dar um contributo para que a cidade e o concelho todo fique melhor. Esse é o nosso... E se conseguirmos fazer isso, eu acho que o nosso objetivo já está cumprido. Agora, o que isso vai resultar em termos de votos e de apoio da população, isso depende da população. As pessoas é que vão escolher, não é? Porque as pessoas, no fundo, é que são soberanas e é que são quem decide o que é que quer e o que é que querem para o concelho. Por isso, digamos que a última palavra é das pessoas, não é nossa. José Velhoto, a Iniciativa Liberal no plano nacional tem, portanto, como já referi, é um projeto político recente, mas tem subido nas intenções de voto e nas sondagens que de quando em vez vão aparecendo. Acredita que este aumento pode ter algum reflexo naquilo que é a candidatura do José Velhoto à Câmara Municipal? Eu creio que sim, até porque eu vejo e começo a sentir muita preocupação com o futuro não só do país, mas dos próprios municípios. Vejo, por exemplo, a questão das pensões, que está para pessoas que tenham mais 20 anos de vida ativa pela frente, vão ter reformas que vão ser equivalentes a metade do último ordenado que tiverem, ou seja, no dia em que se reformarem vão ter uma quebra de rendimentos muito elevada. O país tem vivido um pouco à custa de endividamento ou seja, o país neste momento está a viver à custa das gerações futuras. Nós estamos a fazer gastos e isto aplica-se para o país e para a Câmara. O que nós, pelas nossas contas e pela avaliação que temos do orçamento, nós sabemos que o aumento de despesa neste último ano foi de tal ordem que o endividamento camarário vai aumentar à volta quase 20%, o que é muito, não é? Porque isto, se as pessoas pensarem nas suas casas e numa altura em que se prevê em que há uma crise de saúde e uma crise económica, ter um aumento na despesa, no endividamento, perdão, porque a despesa foi um aumento muito superior a isso, de 20%, é muito preocupante. Mas esse aumento pode decorrer daquilo que foi o atual contexto pandémico? De acudir a outras necessidades? Não creio que tenha sido isso, que tenha sido isso que motivou esse aumento, porque temos muita despesa de capital, um aumento brutal na despesa de capital, e eu estou convencido que foi mais por causa das obras. E não sou contra as obras, atenção. Eu acho é que o dinheiro que é de todos tem que ser gasto de forma muito ponderada. Nós, enquanto fazíamos aquela cobertura na praça, a praça já existe desde 1950 e qualquer coisa, e que não acrescentou, pronto, há ali uma zona abrigada, mas que podia ser feito não podíamos não ter gasto quase 4 milhões de euros, podíamos ter gasto um bocadinho menos, e esse dinheiro, apesar de, e ressalvo, ter uma parte que é financiamento comunitário, e sinalizar isso, exato. Mas é uma despesa que podia ser aplicada, por exemplo, a fazer passeios. Nós fomos há dias à Casa de Camilo, que é digamos que é uma viagem obrigatória para todos os alunos do nosso concelho, ir à Casa de Camilo. Não há um único passeio. Nós temos que mudar de lado da estrada pelo menos 10 ou 12 vezes, porque umas vezes os carros vinham de um lado, tínhamos que passar, depois havia uma outra curva sem visibilidade, voltávamos a mudar de lado.
porque não há um passeio que nos permita ir a pé desde o centro da cidade até à Casa de Camilo. Estamos a falar de um trajeto muito pequeno, são um pouco mais de 5 km, ou se calhar nem chega aos 5 km. As crianças, quando vão das escolas, em vez de irem de autocarro, eu acho que era muito melhor para elas, até para criar um pouco esta necessidade e que ultimamente até tem sido fomentada, que é do desporto, da ecologia, da vida saudável. As crianças podem ir perfeitamente a pé, mas nas condições em que as coisas estão, não é possível, é perigoso. E quem diz este trajeto diz todos os outros. As aldeias que nós temos, as nossas freguesias, as vilas, estão... Pronto, a falta de passeios é muito notória. E também temos o problema do saneamento em algumas freguesias que não estão cobertas a 100% e algumas têm uma taxa de cobertura até bastante aquém daqueles que são os padrões europeus pelos quais nós nos devemos pautar. Zé Bilhoto, quais são, já elencou aqui algumas áreas, mas quais são as grandes bandeiras pelas quais se vai bater neste ato eleitoral? Nós temos 4 áreas em que acho que são as mais importantes. Uma delas é o desagravamento fiscal, de que já falámos. Nós temos impostos muito altos, temos impostos mais altos do que a maioria dos concelhos do país e acho que com a dinâmica que temos, quer de trabalho, quer industrial, quer até de... Eu quando digo indústria também estou a referir-me porque nós temos uma indústria importante no setor automóvel, também no setor do têxtil, no setor agropecuário, porque às vezes as pessoas quando ouvem falar em indústria esquecem também que o setor agrícola também é uma indústria, não é? Ou pelo menos não se associa à indústria. Aliás, o nosso concelho é muito particular, porque tem uma área que é mais industrializada, que é aquela zona ali mais próxima do Vale do Ave, fronteira com Guimarães, Santo Tirso, com a Trofa, e temos também uma área que é mais agrícola, que é a zona que está ali para o lado da Póvoa, não é? Vilarinho, essa zona Vilarinho, é um bocadinho... Fradelo, sim, toda essa zona. Exatamente. E temos sempre que ver que são populações diferentes, que têm necessidades diferentes e têm objetivos também diferentes, e temos que olhar para toda a gente. Estas medidas de desagravamento fiscal são, no nosso entender, benéficos para todos, porque permite que as pessoas tenham mais dinheiro e que com isso consigam fazer melhor as suas escolhas. Depois temos precisamente esta questão, que é também outra das bandeiras nossas, que é a da liberdade de escolha. A liberdade de escolha em tudo, não é? Nos serviços, nós temos visto que a legislação, um pouco por força também dos constrangimentos que temos a nível orçamentais, no fundo o Estado tem passado competências para as autarquias. Está a acontecer isso a nível quer do ensino e da saúde também. Da saúde ainda não foi Famalicão a atual gestão camarária ainda não aceitou a transferência de competências, mas o nosso objetivo da Iniciativa Liberal e da nossa candidatura é assumir essas competências. Aliás, o que achamos é que quanto mais competências houver, melhor serviço podemos prestar. Melhor serviço, não no sentido de prestarmos o serviço, mas de as pessoas poderem escolher aquilo que mais se adequa às suas necessidades. Zé Bilhoto, não querendo interromper o seu raciocínio, porque depois pode reatar, continuando a falar daquilo que são as grandes propostas, de facto, como sinalizou, o município aceitou a transferência de competências relativamente ao ensino. Na questão da saúde ainda não aceitou. O José Bilhoto, enquanto Presidente da Câmara, aceitará essas transferências de qualquer modo, ou terá que vir com o devido envelope financeiro para... Naturalmente. Não é? Nós como... Porque muitas vezes os municípios queixam-se, é disso mesmo. Claro, o governo quer transferir... passar a competência, mas não passa a parte económica que vem associada. Exatamente. As nossas ideias pressupõem esta liberdade de escolha também. No nosso entender, não é apenas o que é público que é bom e que é útil para as pessoas.
o que é social. Há pouco referimos estes contactos que temos tido na área da saúde, em que fomos ao Hospital Narciso Ferreira, que tem um papel muito importante na prestação social, digamos, são os cuidados de saúde sociais. Aliás, foi um aspecto que o Dr. Salazar bem fez questão de frisar, porque é uma pessoa muito adepta da economia social. E depois temos a questão da prestação de serviços privados. Aliás, há pouco falávamos na questão da pandemia. Eu vou dar um exemplo. França, que é um país que não é um país conhecido por ser um país liberal, pelo contrário, é um país que tem muitas ideias socialistas. É um país onde a vacinação é feita não apenas pelo Estado, mas também por entidades privadas. A própria saúde em França tem uma parte que é feita em hospitais públicos e outra parte em hospitais privados. E as pessoas podem escolher. O financiamento acompanha a pessoa e não acompanha o serviço. Ou seja, quando falamos na questão financeira, isto, de certa forma, nós não vamos aceitar tudo em qualquer condição, mas também achamos que a pessoa é que tem que ter esse direito de escolha, e se paga impostos é para ter serviços. Mas o serviço, a pessoa é que tem que ter o poder de escolher onde é que quer que esse serviço seja prestado. Porque isto, no fundo, digamos que é a economia de mercado, que foi o princípio que fez com que no século XX as pessoas passassem de viver no início em condições muito, muito precárias para um estado em que, como o que temos hoje, em que as pessoas vivem francamente bem. Houve países, como foi o caso da China, que apesar de ser um país comunista, entendeu que a economia de mercado devia funcionar, embora esteja nos antípodas das nossas ideias. Eles têm, curiosamente, até têm uma coisa que eu acho extraordinária, porque as pessoas falam em capitalismo selvagem, e o capitalismo selvagem existe precisamente na China, porque é um capitalismo em que as regras são ditadas por um partido. Não deve haver melhor exemplo de capitalismo selvagem, o da China. Os outros não, porque os outros, há a regulação do Estado e há também a regulação que fazem as próprias pessoas. Eu, ao comprar na loja A em detrimento da loja B, eu estou a regular o mercado, porque eu estou a escolher aquele local onde sou melhor servido. E isto funciona para tudo. Mas na questão da saúde, portanto, já disse, ou pugna para que as pessoas possam escolher o local onde melhor podem ser, os cuidados de saúde podem ser prestados, seja no público, seja no privado. Mas, de alguma forma, isto colide com aquilo que são os propósitos, por exemplo, do Governo, que está a fechar totalmente a mão àquilo que são as parcerias público-privadas no âmbito da saúde. Isso também é um facto que tem acontecido, aliás, não só na saúde, já aconteceu anteriormente no caso da educação, não é? E em que Famalicão foi um concelho que foi particularmente afetado, porque nós tínhamos, para além das escolas com acordos os contratos de associação? Exatamente, com os contratos de associação do próprio concelho, também tínhamos outras, como em Ruilha e nas Caldinhas, nas quais estavam muitos dos nossos alunos, e que com o final desses contratos as pessoas viram a sua vida bastante prejudicada. Isso, de facto, é uma preocupação. Nós também e acho que nesse aspecto a Câmara e quem está na Câmara tem uma voz e tem um papel que é uma voz muito importante. Eu não me recordo que nessa altura em que foram feitas, na questão dos contratos de associação, eu acho que a resposta da Câmara foi muito tíbia, podia ter feito, digamos que, chamado mais a atenção dos problemas que nós íamos ter, porque esse fim de contratos de associação foi mau para muitos alunos, mas foi particularmente mau para Famalicão, porque Famalicão foram aqui nas redondezas, foram 4 escolas muito importantes que acabaram por ver a Didaxis, que era uma escola que, aliás... O Astenato Delfim Ferreira acabou por fechar? Sim, fechou. E a Didaxis... Teve que fechar um polo e cingiu-se a Ribadavia. E é uma imagem pálida do que já foi. Aliás, agora com a vacinação, as pessoas têm a oportunidade de ver como é que era a escola em São Cosme do Val. E veem que realmente tinha boas condições, tinha
tinha uma central de autocarros, não sei, um apiadeiro, ou como lhe queiram chamar, sim. E nós víamos esses autocarros a circular pelo concelho. Notou-se também, eu não sei se as outras pessoas terão notado, um aumento do trânsito e das complicações no trânsito logo após o encerramento dessas escolas, porque de repente as crianças todos vieram cá parar. Turmas que tinham 20 e tal alunos passaram a ter mais de 30 alunos. Não creio que tenha sido benéfico para ninguém. E depois a própria questão também dos professores que trabalhavam lá e que deixaram de poder trabalhar lá. Claro, e projetos educativos que acabaram por desaparecer e que depois tudo isto reflete naquilo que é a atual condição de uma vila, que é a Vila de Ribadave, que foi também claramente afetada por essa situação. E muito prejudicada. Uhum. Aliás, nós estávamos a considerar uma possibilidade, uma vez que o Hospital Narciso Ferreira tem urgências e tem uma parte da urgência que é financiada e outra parte em que as pessoas tem a ver com as horas. Uhum. E é uma coisa que eu acho que nós poderíamos fazer e temos que considerar muito seriamente, que é a possibilidade das pessoas, em vez de estarem a ter que recorrer ao nosso hospital no centro da cidade, uma vez que é um transtorno muito grande e há uma equipa médica lá no Hospital Narciso Ferreira que pode funcionar mais horas do que aquelas que está a funcionar, que tenhamos aí um acordo de cooperação e em que as pessoas possam ficar e não terem que ser obrigadas a recorrer ao hospital. Isto por falar na questão das escolas, acho que também é uma questão pertinente. Quer dizer, nós temos que governar para as pessoas e não podemos estar a governar a olhar para nós. Nós temos que olhar para os outros. E é um pouco o nosso propósito e o nosso objetivo e aquilo que pretendemos fazer. E se olharmos ainda para Ribadave, considera então, ou pelo menos José Bilhoto, ou como vereador ou como presidente da Câmara, aquilo que os famalicenses o escolherem, vai pugnar e vai continuar a falar da necessidade de uma escola pública ali em Ribadave? Nós com a nossa ideia, a questão não é da escola ser pública ou ser privada. Nós o que queremos é que as crianças tenham educação e não estamos preocupados se quem a dá é um organismo público ou se é privado. Embora com esta transferência de competências, esta descentralização, que é também uma medida que nós defendemos, um ideal, digamos, que nós defendemos, o da descentralização. Nós o que queremos a nível da escola é competências não só nas instalações e no pessoal não docente, que no fundo é o que temos neste momento. Queremos também competências a nível do pessoal docente e a nível também dos próprios programas letivos, porque eu vejo com muita preocupação as alterações que têm sido feitas por este governo a nível de disciplinas como, por exemplo, a matemática. A matemática está a sofrer modificações em 2018 de facilidade que depois não vão contribuir para o sucesso dos alunos. A escola pública, com o facilitismo, com a ausência de avaliação que este governo tem levado a cabo, está a fazer com que os alunos fujam para a escola privada. Nós, neste momento, temos no ranking das escolas, feito pelos exames que são nacionais e que são, digamos que é a única medida que nós podemos avaliar, mas que são justos e são corretos. Nós temos nos primeiros 50 lugares escolas privadas. Isto não acontecia. Há 10 anos atrás não era isto que acontecia. Hoje é o que acontece, porque os alunos estão a ver-se empurrados para a escola privada. E nós, ao querermos as competências letivas e do ensino, também queremos mudar isso. E vejam, por exemplo, aqui em particular em Famalicão, é engraçado como é que Famalicão, a nível de ensino, é sempre uma notícia nacional. O que estão agora a fazer a 2 alunos, porque não frequentaram uma cadeira, que é aquela educação para a cidadania, que é uma cadeira que, no meu entender, e não apenas meu, mas também de outras pessoas, acaba por ter ser anticonstitucional, ou seja, não respeita sequer a Constituição, porque na Constituição
é dito de forma taxativa que as pessoas são livres de escolherem a sua ideologia e a cadeira tem um componente que é ideológico. Por isso não poderia ser uma cadeira obrigatória, que tem que ser uma disciplina opcional. E isto porque eu acho que naquela disciplina em particular há coisas que são muito úteis, mas há outras que são ideológicas. Nós podemos ensinar as que são úteis, como é o caso de até a parte económica está nessa cadeira, embora eu acho que a economia e a gestão deva ser uma cadeira, e até a própria contabilidade, uma cadeira por si só. Ou seja, eu acho que devia fazer também parte do currículo obrigatório para todo o ensino. Porque são aspectos muito importantes da vida das pessoas e do seu futuro. Mas voltando atrás a esta cadeira da educação para a cidadania, isto no fundo parece que é uma perseguição que fazem àquela família. E todos os anos têm problemas e as coisas não podem ser assim. Sim. E tão cedo não sei se vão resolver, embora os pais tenham interposto uma nova providência cautelar, a ver se conseguem que os alunos passem de ano, alunos de média de 5, e apenas porque faltaram são bons alunos, e a questão que se põe, eles nem sequer vão ser maus cidadãos, porque nós até, por acaso, até conhecemos as pessoas e sabemos que são pessoas que dão o seu contributo para a sociedade. José Bilhoto, já não é que vamos longo na nossa entrevista, mas o tempo está-se a esgotar. Menos impostos, defende o José Bilhoto, mas menos impostos representam menos receitas. Menos dinheiro, exatamente. Onde é que vai cortar nas despesas? Isso não é 100% verdade, porque por vezes menos impostos representa mais dinheiro na mão das pessoas e das empresas e representa mais investimento. E muitas das vezes menos impostos representa maior crescimento económico. Muitas das vezes não. Isto tem sido assim ao longo... Isto não é ciência ficção. Isto é mesmo verdade. Menos impostos representam mais crescimento económico. O que nós pretendemos é que haja menos pessoas a saírem do nosso concelho, o que tem acontecido. Eu tenho vários amigos que acabaram por sair. Pessoas que deslocalizaram as sedes das suas empresas para outros concelhos. Eu acho que isto é mau para todos nós. Mas o inverso também já aconteceu. Sim, há empresas que vêm para cá. Mas há outras que poderiam estar cá e que não ficaram e até tiveram problemas no licenciamento das unidades fabris. Conheço também vários casos dessa natureza. Pronto. Agora, em relação à despesa, a cidade, o concelho, não pode ter uma despesa de 133 milhões de euros, o dobro do que era há 6 anos atrás, em 2015. Não podemos ter essa despesa e não ter um serviço melhor. Por isso, se nós estamos a ter uma despesa de 133 milhões de euros que não corresponde a um serviço melhor, de certeza que há muito por onde poupar esse dinheiro. E não estou a falar na questão das obras, porque nós temos aqui muita despesa, por exemplo, com estas obras feitas no centro da cidade, que é, no meu entender, é uma segunda pandemia. Quer dizer, tivemos uma pandemia que foi o confinamento, um confinamento muito grande em 2020, que depois se repetiu em 2021, e quando as pessoas começavam a poder respirar um pouco, temos agora a cidade fechada por causa das obras. Temos obras por todos os lados, obras que são de um luxo que eu acho que não havia necessidade. Nós tínhamos o centro da cidade estava bem. Acho que, por exemplo, fazer um passeio nas freguesias que possa, ou até Seide, que possa fazer com que os miúdos possam fazer a viagem do centro da cidade até Seide, e quem diz Seide diz todas as outras aldeias, é preferível do que estar a pôr blocos de granito no centro da cidade, quando tínhamos uma calçada à portuguesa que estava bem e que toda a gente reconhecia e que toda a gente apreciava. Discordo então destas obras que estão a ser feitas da forma como estão a ser feitas. Aliás, digamos que a legislatura ou o mandato são 4 anos. O atual Presidente da Câmara está lá há 8 anos. Em 8 anos houve muito tempo para fazer muita obra. Não precisava de ser feita toda nos últimos meses finais do mandato. E até pelo
que tenho entendido, porque foi dito pelo Dr. Paulo Cunha, parece que as obras não são eleitorais porque nem sequer vão terminar antes das eleições. Quer dizer, isto é... Acho que nem vale a pena qualificar, não é? Não acha que Famalicão, que o centro da cidade, fica a ganhar depois com o que ficar com esta intervenção urbanística? O que eu acho é que o ganho não vai ser equivalente à despesa nem ao prejuízo que as pessoas estão a ter. Por exemplo, a questão do estacionamento acho que é uma questão pertinente. Perdeu-se uma oportunidade para fazer um estacionamento subterrâneo no Parque Dona Maria II. Dona Maria II, exatamente, porque a cidade vai se tornar menos acessível. Ela já não é muito acessível às pessoas menos novas. Pessoas que tenham alguma dificuldade de mobilidade já têm que estacionar os carros longe e fazer o trajeto a pé. Isto vai prejudicar o comércio local e prejudica a própria vida do centro da cidade. Mas também é inacessível às pessoas que trabalham, porque as pessoas não podem parar o carro nos arredores e vir a pé para fazer uma coisa de 5 ou 10 minutos, não podem perder uma hora e acabam por deixar de frequentar o centro como têm frequentado até hoje. Isto em relação a essas obras. Eu sou também gosto muito também dos passeios a pé dos passeios de bicicleta, e durante o confinamento em dezembro, quando estávamos proibidos de sair do concelho, depois tínhamos que estar em casa naquele recolher obrigatório excessivo até à 1 da tarde, e depois a partir da 1 tínhamos que estar fechados, fizemos a ciclovia aos bocadinhos, não é? Com aquele tempo que dispunhamos, íamos para um lado, voltávamos onde tínhamos deixado o carro e fizemos tudo até à fronteira do nosso concelho. Foi uma obra que foi agora inaugurada. Eu confesso que pensei que já tinha sido inaugurada há mais tempo, porque na altura não achei que faltasse nada a fazer, embora já visse alguma vandalização. Por exemplo, a nível há umas divisórias para os carros não circularem e algumas já estavam partidas e estragadas. Dá-me a impressão que já tinham sido vandalizadas. E gastou-se nessa obra perto 4 milhões e 300 mil euros, o que é muito dinheiro, e que com iluminação e tudo, porque às vezes esta questão das obras são feitas, mas depois deixam encargos no futuro que se calhar são desnecessários, não é? Quem anda de bicicleta tem uma luz na bicicleta, quem anda a pé para fazer uma caminhada também leva uma lanterna. Tudo bem que haja iluminação nas zonas em que a ciclovia se cruza com a Estrada Nacional por uma questão de segurança, mas o resto, as pessoas levam a própria iluminação. Eu creio que é uma coisa que, para o uso que vai ter, vai ficar caro. Zé Velhote, temos que avançar na nossa conversa. Se for eleito e ficar na oposição, terá uma postura de aliança com outros partidos que eventualmente possam ser eleitos? Nós, ficando na oposição, a nossa postura vai ser sempre a favor do município. Nós, na circunstância atual, temos acompanhado as reuniões da Câmara e o que vemos é que há uma certa complacência com a atitude da Câmara. Uma das nossas bandeiras também é a transparência, porque a transparência leva à exigência e leva à responsabilidade. E também tem outra vantagem, é que diminui a corrupção. Isto é um problema que existe a nível nacional e penso que a nível local também possamos ter esse problema. E precisamente temos que nos pautar e debater pela transparência. O que nós temos neste momento é uma certa opacidade em relação às decisões que são tomadas. São pouco, para além daquilo que é transmitido pelos gabinetes das câmaras, as decisões muitas das vezes são pouco fundamentadas e pouco esclarecidas, e também o que vemos é que a oposição ou vota, ou se abstém, ou vota a favor. Ou seja, não há tudo que são medidas que são, de certa forma, impopulares, a oposição tem ou se abstém ou vota a favor. Quer dizer, não é uma verdadeira oposição. Por isso, nesta eleição, eu acho que nós vamos ser a única oposição. E nós vamos ter que ter sempre esse comportamento cívico, que é
vamos votar em função daquilo que é o melhor para as pessoas, independentemente de ser popular ou impopular. É aquilo que achamos que seja melhor para a população. Duas últimas questões para respostas rápidas. Relativamente aos nomes que vão compor a sua lista para o Executivo Municipal, está fechado? Está praticamente fechado, nós temos que os apresentar em breve. Acho que temos uma lista com como eu, várias pessoas independentes, pessoas com qualidade. Acho que a nossa lista não é uma lista que vá defraudar os objetivos a que nós nos propomos. Temos gente com qualidade e que vem da sociedade civil e que está disposta a dar o seu contributo pela cidade e pelos famalicenses. É o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal. Deve estar mais ou menos por dentro do processo daquilo que podem ser as candidaturas que o partido possa apresentar ao nível das Assembleias de Freguesia. Consegue-me dizer a quantas Assembleias de Freguesia a Iniciativa Liberal se vai candidatar? Nós, neste momento, temos duas, que é Calendário e Famalicão, e temos também Antas. Temos, como sabe, somos um partido que tem pouca, digamos que ainda é pouco conhecido, é um partido novo e que está a congregar cada vez mais pessoas, mas estas situações, sobretudo num concelho que tem uma hegemonia partidária muito forte, nós temos visto que houve candidatos que eram do Partido Socialista que foram capturados, ou, entre aspas, pela coligação PSD-CDS. É sempre mais difícil fazer listas nas aldeias. Temos também um candidato numa lista em Ribeirão independente, que é uma lista que tem forte probabilidade de vir a ganhar. Por isso temos aí um pouco também do nosso esforço. Mas a expectativa é poder eventualmente apresentar em mais algumas Assembleias de Freguesia? Temos essa expectativa, mas pronto, temos esse problema do partido também não estar devidamente implementado. Muito implantado. Isto é como tudo na vida, o caminho faz-se andando, é o passo de cada vez. Acho que temos uma boa lista que apresentamos à Câmara e à Assembleia Municipal. Temos gente com vontade de trabalhar, gente que quer fazer, que quer mudar, quer que as coisas comecem a mudar, quer, no fundo, têm uma preocupação muito grande com as pessoas e com os famalicenses. E é para isso que estamos a trabalhar e é por isso que vamos lutar. José Velhote, muito obrigado. Eu é que agradeço.